Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje tenho aqui comigo o Bernardo Guimarães. Bernardo, muito obrigado por teres aceito este desafio e por estarmos aqui a começar esta nossa jornada de falarmos sobre empreendedorismo, livros também que empreendedores podem ler e podem transformar a vida das pessoas. Mas vamos começar pelo início. E quem é que é o Bernardo? Opa, essa é uma boa pergunta. Quem é que é o Bernardo? O Bernardo é uma pessoa, se calhar, digamos que se fizesse essa pergunta há um ano atrás, eu ia dizer outra coisa, porque desde há um ano para cá a minha vida sofreu uma transformação muito grande, porque tomei algumas decisões que já devia ter tomado há algum tempo, assumi a minha, decidi assumir as rédeas da minha vida e começar lá está, a tomar decisões que já devia ter tomado e para a minha vida dar um rumo diferente que na altura não ia tomar e provavelmente o futuro na altura não sabia o que ia ser o futuro e hoje já sei, já tenho uma visão diferente do que é que quero para o meu futuro. Portanto, quem é o Bernardo? Uh, É uma pessoa, lá está, que hoje consegue ter uma visão do que é que quer para a vida, para o futuro e que acima de tudo gosta de ajudar pessoas e pá, ajuda-me porque não estava preparado para essa pergunta. Embora devia estar, mas Tudo começa e para mim é um privilégio estar aqui a falar contigo porque tenho acompanhado a tua jornada no último ano e meio, sensivelmente, e de facto consigo aqui notar esta evolução. Estamos aqui em outubro de 2021. Eu comecei a falar contigo sensivelmente no verão do ano passado, em sim, plena pandemia, em que todos estávamos quase confinados e tínhamos uma necessidade também de começar a contactar e estar com pessoas no dia a dia mais presencialmente. Esta iniciativa também surgiu no sentido de podermos também proporcionar às pessoas a oportunidade de conhecerem uma realidade diferente, que é possível nós também podermos ser mais, ser melhores, poder empreender também online, sem sair de casa, apelando a coisas como o marketing digital, o marketing relacional, utilizando as novas tecnologias. E nós estamos aqui em várias plataformas como o YouTube, o Spotify, o Instagram, o TikTok e por aí fora. Uh, Tu és um apaixonado pela área do mídia, ao fim e ao cabo, pela área da imagem, pela área do vídeo, pela área do som. Como é que surgiu esse teu interesse nessa área? Antes de irmos para a parte do empreendedorismo propriamente dito. olha, desde pequeno eu sempre tive esse gosto por descobrir novas coisas, sempre fui um pouco autodidata e foi assim que surgiu um dia a experiência de pegar numa câmara, se calhar podia ter pegado noutra coisa qualquer, mas uh, na altura o meu pai gostava de fotografar e eu fui tendo sempre esse contacto ali com a câmara e depois chegou um dia em que eu próprio comecei a pegar na câmara e a descobrir como é que funcionava a fotografia e o vídeo e depois mais para a frente na minha vida eu tive a possibilidade também de juntar ao desporto, que é uma coisa que eu também gosto, o vídeo na altura no futebol começou a ficar, digamos, na moda filmar jogos, não é? E eu estava lá, pronto, que já tinha, era a pessoa que tinha essa experiência e então aproveitei e juntei o útil ao agradável, podia estar dentro do mundo do futebol e ao mesmo tempo do vídeo e foi um pouco assim que as coisas começaram a surgir e pronto, a partir daí fui como pessoa que gosta de sempre de dar o melhor naquilo que faz, fui procurando saber mais e fui descobrindo mais, fui-me profissionalizando, não é? Porque hoje temos a possibilidade de sermos profissionais numa área sem propriamente ter de uma grande formação académica. Claro. E, e foi isso que eu fiz, pronto. E depois eu acho que é isso, no fundo é isso, quando uma pessoa quer, hoje em dia, quando uma pessoa quer descobrir algo, quer ser o mais qualificada possível em alguma coisa, consegue, e foi isso que eu fiz. Fui procurando e fui aprendendo, errando também, porque também é com o erro que se aprende, e, e as coisas foram acontecendo até que mais tarde comecei a trabalhar mesmo profissionalmente nessa área
E hoje é isso, ainda é isso que faço, embora não pretenda fazer isso a 100% na minha vida, mas é uma coisa que gosto de fazer, por isso sempre que puder ir fazendo, vou fazendo. E é notória essa tua paixão por esta área do mídia, pela área da comunicação, porque é o que hoje em dia toda a gente faz, mesmo que não tenha consciência, é comunicar. Todos nós, todos vós têm um telemóvel na mão, têm um computador, estamos quase literalmente todo dia ou a ver ou ouvir alguém a comunicar, ou mesmo nós a comunicar através de uma foto, através de um vídeo mais curto, um vídeo mais longo, e tu dominas isso e fazes isso profissionalmente, ou seja, tu hoje em dia controlas e dominas aquilo que toda a gente gostava de controlar e dominar, que é o poder também de chegar a outras pessoas. E tu falaste que, por exemplo, a questão do desporto alavancou muito, e hoje em dia nós podemos transmitir desporto para qualquer parte do mundo, desde quase o desporto amador até o desporto profissional, em várias plataformas, como o Instagram, como falamos, como o Facebook, YouTube. Basta quase termos um telemóvel, um micro e uma câmara, não é? Sim. E estamos a espalhar magia. E isto também nos permite ver estas novas tecnologias e as redes sociais, uma parte disso também lúdica, muito relacionada também ao desporto, mas também para construir negócios. Também é disto que nós vamos falar também daqui para a frente. Já utilizaste aqui algumas expressões muito curiosas e interessantes que nós no dia-a-dia no empreendedorismo falamos, que é o poder do erro, que ao errar é que estamos a aprender, com a questão de assumir a responsabilidade. Já lá vamos para perceber qual foi o impacto que realmente isto teve em ti. E já que estamos aqui, o nosso lema principal é a questão do empreendedorismo. Como é que surgiu em ti a consciência primeiro e a vontade depois de tomar ação e de empreender? A consciência de que precisavas de empreender, digamos assim. Como é que eu tomei a consciência de dizer assim, oh, Bernardo, tens que fazer alguma coisa diferente, ou o que fazias não te chegavas? Como é que te apercebeste que se calhar eu uso muito esta expressão de empreender ao caminho? Como é que tu tomaste a consciência de que empreender poderia ser um dos caminhos para ti? Não tem que ser o caminho, mas pode ser um dos caminhos. Sim. É assim, no fundo, eu acho que olhando para trás, eu até me considero uma pessoa que sempre fui empreendedora, né? No meu caminho. Até que chegou ali a uma altura em que, entrando no mercado de trabalho, a partir do momento em que começamos a trabalhar por conta de outrem, as coisas tornam-se um pouco diferentes, porque deixa de estar tanto nas nossas mãos, por vezes, o que poderá ser o futuro da empresa e, consequentemente, o nosso, não é? Claro. E isto, ou seja, foi isso que aconteceu. Chegou ali uma fase em que comecei a trabalhar e foi uma experiência excelente, porque permitiu-me, lá está, profissionalizar-me ainda mais e ter a prática de fazer aquilo, uma exigência maior ainda, não é? E trabalhar com pessoas de elevados patamares a nível nacional, e foi uma experiência excelente. Mas embora no primeiro ano, no segundo ano, mas depois é como se costuma dizer, a motivação ali acaba, e as coisas começam a não começa a não haver, começamos a ter muito tempo ocupado, tempo que se calhar não justifica o dinheiro que ganhamos, e isso fez com que eu começasse a perceber que talvez aquele não fosse bem o caminho que eu quisesse seguir, porque eu não tinha tempo para mim, para estar com os meus amigos, com a minha família, para me divertir, para desfrutar um pouco da vida, digamos, já nem digo muito. Porque não tinha tinha o meu horário, não é? Das 9 às 6, como toda a gente tem, das 9 às 6, mas depois lá está, sendo eu uma pessoa que gosta de dar o máximo e o melhor em tudo, às vezes permitia, se calhar, eu não digo que abusassem, mas pronto,
Entendes o que eu quero dizer? Fazia mais 1 hora, mais 2 horas, fazia fins de semana, fazia tudo. É quase aquele estigma do funcionário, que é dar mais 1 horinha, dar mais 2, Pois. e no final quase não há reconhecimento, não é? Aquela pancadinha nas costas e está tudo bem. Exato. E Pá, fiz um excelente trabalho, mas é assim, isto não te esqueças de chega, apagar a luz, não é? Vai-te Quer embora e não te dizer, esqueças de apagar a luz. chega uma fase em que as coisas não. A meu ver, deviam de ser diferentes. Exato, de ser diferentes. Ou seja, se fosse eu a fazer, faria diferente. Claro. Não acho que. Lá está, aquele primeiro ano, segundo, terceiro, eu acho que é importante, mas chega a uma fase em que mesmo eu, pelo menos, se fosse eu como líder, incentivava o meu funcionário a voar mais alto. Chegou a hora de tu saíres, tentares ou ter o teu negócio, ou tornaste um líder também. Ou então promovê-lo dentro da empresa. Exatamente. Pronto. Como é que tu assumiste essa responsabilidade? Exatamente, foi isso que aconteceu e isso fez com que eu também fosse perdendo um pouco qualidade de vida, porque fazia não me cuidava de mim, eu deixei-me ficar para segundo plano praticamente. Ok. Percebes? A minha vida era o trabalho. E eu aos poucos fui tomando a consciência de que talvez não, aquilo no futuro, onde é que aquilo me iria levar, percebes? Que o tipo de pessoa... Faltava-te equilíbrio, ao fim e ao cabo, na tua vida, não é? Exato. Se calhar até eras muito bom naquilo que fazias. Sim, tenho noção que sim, que era, mas eu chegava a casa e desligava. Eu não existia depois de chegar a casa, praticamente. Porque mesmo que eu quisesse, não tinha energia para tal, porque lá está, como eu sou uma pessoa que gosta de dar o melhor, que sou muito perfeccionista, e às vezes ser perfeccionista a mais não é... Às vezes mais vale feito que perfeito. Exatamente. Sim, exato, mais vale feito que perfeito, e isso eu comecei a perceber isso, embora eu sempre lutasse contra isso. Claro. Porque sempre fui um pouco contra, mas depende de muitas situações, mas pronto. E isso fez com que eu não tinha tempo para mim e comecei a perder, aumentei muito de peso, não tinha qualidade, a minha vida perdeu um pouco de qualidade, não cuidava de mim e as coisas começam a chegar a um ponto que ou nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa, ou o tempo vai passando e passa por nós, não é? e nós andamos para trás e o tempo anda para a frente. Claro. Quer dizer, e as coisas ficam ali um pouco assim, num ponto que se calhar há pessoas que não sei se não se apercebem ou não, mas eu felizmente apercebi-me que alguma coisa tinha que mudar, e chegou a um ponto em que tomei essa decisão de me dar uma oportunidade a mim mesmo, entendes? De sair, de procurar outras coisas, quer fosse na minha área ou outras coisas. Eu sabia que queria mais, que tinha potencial para ser mais que aquilo que estava a fazer, mas não sabia muito bem o caminho a seguir. Felizmente tive a possibilidade também de poder estar um pouco mais à vontade em termos financeiros, que sei que algumas pessoas não têm, mas mesmo assim acho que devemos sempre procurar tomar a decisão de agir, de procurar o melhor para nós. Mais tarde, mais cedo, eu acho que se nós nos organizarmos conseguimos. E foi isso que aconteceu. Eu tomei a decisão de me demitir, de sair da empresa onde estava a trabalhar, para abrir novas oportunidades na minha vida, para novas pessoas entrarem, porque a verdade é que as pessoas vão entrando e saindo na nossa vida, às vezes não nos apercebemos, mas isso acontece, e se nós tomarmos consciência disso, podíamos decidir um pouco mais do que pode ser o nosso futuro, porque nós somos muito... aliás, a famosa frase de que somos a média das 5 pessoas com quem mais lidamos, não é? Sim, nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais convivemos, ou a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, e como tu disseste muito bem, quase um ciclo. As pessoas todos os meses ou cada 3 meses acabam por entrar e por sair, e nós temos que ter esta inteligência de
saber escolher quem deixamos entrar. Porque as pessoas saírem ou não acaba por acontecer, nós podemos também tomar a decisão de deixar ou incentivar as pessoas a sair da nossa vida. E isto aqui não tem conotação negativa rigorosamente alguma. Não. Nós devemos saber escolher as pessoas com quem mais convivemos. Há aquele provérbio que diz-me quem andas, dir-te-ei quem és. Numa fase às vezes inicial da nossa vida, especialmente da nossa adolescência, nós temos alguma relutância em aceitar isto, porque às vezes achamos que é estigma dos nossos familiares, dos nossos pais, mas a realidade é que nós somos a soma das pessoas com quem mais convivemos, porque aquelas pessoas têm muita influência na nossa forma de estar, na nossa forma de pensar, e nós temos que saber nos rodear de pessoas que nos elevem os patamares. Uma vez li num livro que é, se tu entras numa sala e se tu fores a pessoa mais inteligente ou a pessoa com mais resultados naquela sala, muito provavelmente está na altura de tu mudares de sala. Isto no sentido figurado, ou seja, significa que nós devemos procurar outros espaços com pessoas que estejam em patamares diferentes e talvez mais elevados que os nossos, para nos obrigar a sair da zona de conforto. E tu falaste muito disto, que é estar na zona de conforto. Sim. É castrador, é limitador e faz-nos descuidarmos do nosso bem principal, porque nós, a nossa vida é um conjunto de várias situações, somos o corpo, somos mente, somos espírito, e muitas das vezes não interessa só nós ganharmos muito dinheiro se descurarmos a nossa parte intelectual, a nossa parte também espiritual e descuidarmos também do nosso físico. Porque há a malta que diz, o meu corpo não interessa. Se tu não tiveres vida, tudo o resto que estiveres a fazer não interessa. E nós temos que cuidar disso e tu tomaste essa consciência. Sim. Como é que tu consegues definir o momento? Olha, eu tomei esta decisão de mudar. Qual foi o... Tens algum ponto de ruptura ou achas que isso foi um contínuo que foi acontecendo? É assim, foi um pouco, digamos que há ali um momento em que há uma ideia que surge, né? Que pronto, é a tal tomada de consciência, mas depois há momentos-chave, sim, há cliques, há momentos-chave, e um deles foi eu ter a oportunidade de me juntar a pessoas que tinham padrões mais elevados que os meus, ou seja, como se fossem modelos de que eu gostaria de ser, ou de características que eu gostaria de ter, digamos. E eu tive essa oportunidade de me juntar a essas pessoas e poder aprender com elas, poder perceber o que é que elas faziam de diferente que eu não fazia e que eu podia fazer para a minha vida começar a tomar um rumo diferente daquele que tinha tomado atualmente. Que lá está, é muito como tu disseste, não tem nada de mal, às vezes já há muito essa conotação negativa, não é? Mas eu acho que são ciclos da nossa vida. Ou seja, foi muito bom, mas até ali, a partir de certo ponto, é um ciclo que se fecha e um novo ciclo que se inicia. Eu acho que isto é perfeitamente natural e acho que toda a gente devia de perceber isso, e às vezes as pessoas não se apercebem que o ciclo já devia ter terminado e deixam-se andar ali, e quando dão por ela o tempo já passou. E às vezes já não há tempo para fazer algumas coisas. Tempo e lá está, e saúde principalmente, que foi isso que eu me apercebi. E o momento-chave, um dos momentos-chave foi esse. É assim, foi um misto, pronto. Eu consigo definir esse momento-chave em que tive uma oportunidade de empreender, como nós estávamos a falar, de começar a empreender, até em coisa, se calhar em áreas que eu nem estava propriamente, se calhar não esperava que fosse começar a ter contacto, mas eu acho que isso não é o que mais importa, porque eu acho que no meu caso o que mais importou foi sinceramente as pessoas com quem eu comecei a contactar e com quem eu comecei a lidar, e que me fizeram ver que havia outro caminho, e fizeram-me perceber que eu podia ser mais capaz, que eu podia ser outra pessoa, podia ter capacidade, fizeram-me voltar a acreditar em mim, que eu podia ter os meus objetivos, que eu podia definir o que é que iria ser, o que é que queria fazer, e
como chegar lá, como traçar um caminho até alcançar esse objetivo. E isso, as coisas a partir daí começaram a acontecer naturalmente, e aos poucos eu transformei o meu mindset, com isso consegui definir o grande objetivo que foi perder algum peso, porque era isso que me estava a prejudicar um pouco. Não me sentia bem, não tinha, muitas vezes não tinha confiança em mim mesmo, não tinha as pessoas, por muito que se fale, a pessoa olha-se ao espelho e às vezes, e não é às vezes, aquela autoestima, aquela confiança em muitos momentos pode ficar para trás se a pessoa estiver num momento menos bom. Sim, ou se o a nosso pessoa corpo estiver é o indicador fragilizada. também da nossa saúde, não é? E se nós também não estivermos bem, às vezes podemos estar aqui a falar e explicar à malta como é que pode ter um mindset X ou resultados Y, e muitas vezes até as pessoas que nos estão a ver assim, então, mas falas tanto e fazes tanto e não cuidas de um dos teus bens mais preciosos, que é do teu... É do nosso corpo, que é da nossa saúde, Sim, não é? Nós sim. sem saúde não vamos a lá Exato, nenhum. não temos que ninguém tem que ser um top model, mas eu acho que pelo menos praticar exercício físico todos os dias, pelo menos uma hora, ter certas práticas, ou seja, certos hábitos que muitas vezes nós nos privamos de ter, lá está, por causa do trabalho ou por causa de outras coisas. Sim, não há desculpa, tu estavas a dizer quase todos os dias, mas quer dizer, é que eu acho, não há desculpa para pelo menos 3 vezes por semana, meia hora por dia, sim, nós não sairmos dar uma caminhada, pronto. Só que eu acho que isso acontece muito porque as pessoas deixam-se para segundo plano, não trabalham nelas próprias, não se desenvolvem pessoalmente, não procuram ir atrás da melhor versão delas próprias. E quando eu percebi que isso era possível, ou seja, abriu-se esse campo, essa visão, pronto, tudo se transformou. É como se... às vezes é coisas que é difícil de explicar, porque são transformações cá dentro, são processos que cada um tem. É preciso cada um refletir e perceber o que é que quer também para a sua vida. Lá está, fazer essa reflexão do que é que pode ser a minha vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, onde é que eu quero estar. E a partir daí é tomar ação. Sem dúvida. Bernardo, tu que falaste aqui tiveste se calhar a felicidade de ter pessoas que tu conhecias próximas de ti que te ajudaram a mudar, ou até foram exemplos, e tu falaste aqui de algo, de um verbo muito importante, que é o verbo modelar. E nós na PNL, na Programação Neurolinguística, falamos muito disto, que na questão do desenvolvimento pessoal, que é nós termos a inteligência de modelar aquilo que funciona, de copiar aquilo que funciona. Não há problema rigorosamente algum em copiar, sim. E modelar é muito importante. Mas, e pegando também no tema anterior, que é, nós falamos aqui da importância de termos pessoas à nossa volta. E as pessoas acham que... E se calhar quem nos está a ouvir acha, mas eu à minha volta não tenho ninguém, se calhar até estou num sítio isolado, estou numa aldeia com pouca gente, sim. Ou no meu país não há assim tanta gente com quem eu me identifique. Hoje em dia nós temos N ferramentas com as quais nós podemos escolher com quem estar. E às vezes as pessoas com quem mais convivemos, se calhar até podem ser pessoas que já morreram. E com isto nós não temos que fazer uma corrida para o cemitério mais próximo. O que quero dizer é que há pessoas que já escreveram livros há 100 anos, ou há 50 anos, ou há 20, e que se calhar já não estão entre nós, mas que nos deixaram um legado incrível. E tive aqui a oportunidade de entrar, quando entrei aqui no teu estúdio, reparei que tu tens aqui livros muito interessantes e muito poderosos, de pessoas que algumas delas já nem cá estão. Tens ali o livro dos Segredos da Mente Milionária, do T.R. Baker. Sim. Tens o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Por exemplo, o Dale Carnegie já não está entre nós. E se calhar é uma das pessoas com que eu, numa fase da minha vida, tive a oportunidade de privar todos os dias. Porquê? Porque eu tenho, por exemplo, o Dale Carnegie na minha mesinha de cabeceira. Tenho outros autores, outros escritores muito perto de mim. E eu escolho dar-lhes atenção, escolho beber da inteligência, escolho beber da experiência, do aprendizado, de todo o legado que essas pessoas deixaram. E às vezes nós acho que temos quase a obrigação moral de deixar esta mensagem para quem nos está a ouvir. Tu tens a oportunidade de escolher a pessoa e as pessoas que vão fazer parte da tua vida. Não tem que ser pessoas que estão contigo no dia-a-dia. Mesmo hoje em dia online e nas redes sociais, existem N pessoas a agregar muito valor, a deixar muito valor gratuitamente, disponível para nós, e nós temos a opção de escolher entre a pessoa X
ou a pessoa Y e a pessoa Z. E esta inteligência, esta capacidade de escolha, tu usaste estas palavras, foi assumir a responsabilidade, o princípio da liberdade, nós tomarmos a ação e termos esta liberdade de escolha é fundamental para o nosso sucesso. Nós podemos nos rodear dessas coisas. Nós temos os livros, temos vídeos, hoje em dia temos N canais de distribuição de vídeo, temos o TikTok, nós podemos escolher entre um TikTok de alguém que agrega valor ou de alguém que só está a fazer comédia ou palhaçada. É uma questão de opção e nós temos que ter esta inteligência. E tu, bem, tiveste se calhar a oportunidade de ter pessoas perto de ti, mas começaste a perceber que é fácil, nós hoje em dia com estas ferramentas todas, de escolhermos quem faz parte da nossa vida. E depois o que acontece é que qualquer um de nós, e tu que nos estás a ouvir, tu vais falar, vais comunicar e vais pensar como as pessoas que estão à tua volta. Agora, tens a oportunidade de fazer essa escolha. E se podes comunicar, podes falar, podes pensar, podes agir com pessoas que têm resultados diferentes, têm resultados que queres ter, porque é que não começas a consumir mais do tempo também daquelas pessoas? Porque é que não começas a beber mais da sapiência, da inteligência daquelas pessoas? É tudo uma opção de escolha. Sim. Podes fazer essa escolha de escolher as pessoas que te agregam valor, ou podes continuar a fazer aquilo que está a trazer-te resultados ou não. Agora, há uma verdade que é quase imutável. Para resultados diferentes, nós temos que ter ações diferentes. Decisões, exato. E o facto é que tu, daquilo que eu vou conhecendo de ti, começaste, numa altura da tua vida, a tomar decisões diferentes. E já que falamos aqui de livros, como é que surgiu este teu gosto pela leitura? Que livros é que tens lido? Olha, eu nunca fui uma pessoa de ler, muito sinceramente. Nunca gostei. Não era uma coisa que me fascinasse. E até lá está, até perceber que no fundo era aquilo que tu estavas a dizer, que a nossa vida é feita de decisões. Nós podemos decidir sair da cama de manhã ou ficar a dormir, ir correr ou ficar no sofá, ir estudar ou ir ver um filme. São decisões que vão ter consequências, todas elas. Então foi a partir do momento em que eu tomei a consciência das consequências das minhas decisões. E depois cada livro também às vezes faz mais sentido numa fase da nossa vida e na outra fase faz menos sentido. Por vezes lemos um livro e não nos interessa e passado um ano começamos a ler e ele é incrível, não é? E foi isso, eu aos poucos recomendaram-me também conforme a fase da vida, conforme o processo em que eu estava, ler determinados livros e lá está. E eles faziam sentido, era como não é como se estivesse a ler, era quase como se fosse uma conversa, porque eu tinha dúvidas e as respostas estavam lá. A partir daí o gosto surge e depois é sempre aquela, deixa-me ver, ora bem, eu estou aqui se calhar numa fase em que estou com mais, não sei para onde é que ir, para a esquerda ou para a direita, em determinada área da minha vida, deixa-me procurar aqui ou perguntar a alguém que livro posso ler para me ajudar nisso. E quando o livro certo surge, a partir daí é um gosto que passa a surgir, porque aquilo começa-nos a dar é uma ferramenta que nos vai dar soluções para o nosso futuro. E lá está. Depois também tem a ver com a decisão que nós tomamos do prazer imediato ou o prazer a longo prazo. Não é? Qual é o livro que estás a ler agora? Já agora? Agora estou a ler o básico, que é, ajuda-me, o autor. E o básico, já sei, o básico do Don Fide é um livro que fala sobre marketing relacional. Exatamente, okay. Isso. Fala um pouco, no fundo vai de encontro à área em que eu decidi empreender e em que te encontrei neste caminho. Certo. E pronto, é um livro mais prático, digamos. É um livro que explica mais um pouco do que é o marketing de rede, o marketing multinível, como se queira chamar. Mas
Pronto, acho que não tem muito para... Não sei se queres que te fale... Não, eu gostei muito da tua abordagem que agora que falaste em relação aos livros e acho que vou levar esta mensagem também para comigo e é por isso que eu gosto também de falar com pessoas e conhecer pessoas diferentes e acho que é uma das grandes mais-valias que nós temos neste mundo é podermos comunicar e estar com outras pessoas e nós somos a soma também não só das pessoas mas da quantidade de relações e experiências que temos e ensinaste-me agora uma coisa muito interessante que é se nós tivermos a pergunta certa ou dúvidas para colocar e a colocarmos um livro, certamente que o livro nos vai dar muitas respostas. E se abordarmos um livro deste ponto de vista que tu deixaste agora, é muito interessante. O que é para ti ser empreendedor? Se tivesse que definir aqui em 30 segundos, um minuto, o que é que tem sido para ti ou o que é para ti ser empreendedor? Empreendedor, portanto, essa é em 30 segundos, vamos tentar. No fundo é uma pessoa que não fica parada, que não fica à espera, que vai à procura, que vai ao encontro, e se o momento não surge, ele proporciona o momento para que o momento aconteça. E depois isto é conforme a área ir adaptando qualquer pessoa. Eu acho que muita gente é empreendedor e não tem noção e podia pôr isso em prática, podia fazer isso com que jogasse mais a favor dessa pessoa na sua vida, mas às vezes não tem, lá está, não tem bem a consciência do potencial que tem lá dentro deles. Mas eu acho que, não sei se explicou, eu acho que é um pouco isso. Era a tua explicação e faz todo sentido. E tem aqui outra questão que vai no seguimento disso: tu dizes que empreender pode ser para qualquer pessoa e há muita gente que empreende. E a pergunta que tenho para ti é: empreender esta jornada, porque isto não é. Às vezes a malta acha que empreender é vou ali, abro um café ou começo um negócio online e amanhã já está e que o importante é o resultado. A meu ver não é isso, eu já empreendo estamos em 2021, portanto eu já empreendo há 7, 8 anos, tenho 2 negócios e sem sombra de dúvida que o mais bonito disto tudo é a jornada que nós temos. Mas a pergunta específica para ti é se isto de empreender se te tem ajudado a ser melhor ou a encontrar a melhor versão de ti mesmo. Sim, sem dúvida. Acho que lá está, um pouco nós falamos, mas quem me conhece e quem me conhecia e quem me conhecer quem estiver comigo agora percebe isso perfeitamente. Quem nos está a ouvir não conhece, por isso, mas nós também tentamos explicar um pouco no início, mas ajuda-nos a ser melhores porque ajuda-nos a procurar. Faz-nos agir, quando nós decidimos que está nas nossas mãos, que nós é que temos a capacidade para traçar o rumo que queremos seguir ou que as coisas sigam e sabemos o que é que temos que fazer e sabemos fazer acontecer, as coisas acontecem. No fundo é isso, sentimos que somos capazes. Eu acho que acima de tudo é isso, ajuda-nos a perceber que somos capazes. E também tem uma coisa boa, para mim, pelo menos boa e bonita, que é nós termos a capacidade de poder impactar a vida de mais pessoas, de ajudar pessoas que se calhar não estão numa fase da vida em que não estão a ver uma solução ou não têm uma saída, e nós temos muitas vezes a solução, podemos ser a solução para essa pessoa, podemos ajudá-la a perceber que a vida não é só aquilo, que pode dar um rumo diferente à sua vida e que pode se calhar num futuro próximo até, lá está, ter alcançar coisas que sempre quis, mas já tinha deixado cair, sonhos que tinha deixado cair. As pessoas, no fundo, podemos ajudar as pessoas a perceber que isso é possível. Além de ajudar a perceber, ajudar a tornar isso possível. E a executar, não é? Exatamente. E tu acreditas que isso tem sido a tua grande transformação? Ou seja, passares de alguém que a determinada altura da tua vida não acreditava em ti e tu sabes, eu uso muito a analogia do agradar ao homem do espelho. O que é isto ao homem do espelho? É aquela pessoa que tu chegas de manhã quando vais lavar os dentes, vês ao espelho, é essa pessoa que tu deves agradar. E muitas das vezes nós passamos às vezes décadas
sem agradarmos à pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós próprios. Nós não conseguimos amar outra pessoa se não nos amarmos a nós, não conseguimos fazer outra pessoa feliz também se não nos fizermos feliz a nós primeiro. Isto não é egoísmo, é uma forma de estar na vida. É impossível fazê-lo de forma genuína se assim não for. Sim, sim. E tu acreditas que essa é a grande transformação? É tu passares de alguém que duvidava de ti, duvidava da tua capacidade, chegaste a duvidar até do teu futuro, porque achavas que o teu futuro ia ser sempre quase comer aquele arrozinho a vida toda. E hoje em dia a transformação é, para além de começares a acreditar em ti, é mostrares que é possível também outras pessoas terem essa transformação? Sim, o facto de eu conseguir, ou seja, digamos que eu hoje, mesmo o estar aqui a conversar, até talvez o fizesse, não com tanta fluidez como faço agora, mas o facto de, por exemplo, ter a capacidade e até a vontade de partilhar a minha história, o meu caminho com mais pessoas, com uma sala cheia de pessoas, 30, 40, 50, 100, 200, as que forem. 1000. Que venham, e ter essa vontade lá está, de poder partilhar este meu caminho com essas pessoas, eu penso que sim, que essa foi uma das grandes transformações que eu tive, porque isto também vai de encontro um pouco àqueles rótulos que nos são atribuídos muitas vezes durante a vida toda. Nós vamos ouvindo que ele sempre foi assim, sempre foi uma pessoa tímida, ou ele sempre foi uma pessoa introvertida, ou sempre foi uma pessoa muito envergonhada. Sempre foi ele sempre foi assim, é normal, pronto e tal, é assim, mas isso depois passa e tal, ou não tem mal nenhum. Ok, isso são coisas que nós vamos ouvindo e pronto, vamos achando que aquilo é verdade, ou a nossa realidade vai sendo aquela. Há tanta repetição, quase que nós acreditamos naquilo. Sim. Né? E temos, às vezes falta-nos coragem de dar o murro na mesa. Exatamente. E lá está, e também fomos condicionados a não ter essa capacidade de quebrar. Exatamente, mas da mesma forma que houve essa repetição, se houver uma repetição contrária, as coisas também podem mudar. Se houver uma repetição de eu sou capaz, eu consigo, e depois passar a ação também, não é? E depois de perceber o quão são sensações, pronto, é assim, é um bocado difícil de explicar o que é falar para, portanto, estar assim num palco, não é? E ter essa possibilidade de falar para outras pessoas e perceber que estamos a passar-lhes algo valioso. O que, digamos, o que dá, portanto, falando mais naquela gíria, o que dá pica, não é? É isso, é nós percebermos que estamos a fazer ali alguma coisa valiosa para nós, porque nós estamos a praticar, podemos errar, mas o erro faz parte do processo sempre, e quem não quiser errar nunca vai conseguir evoluir. Essa também foi, se calhar, uma transformação. Foram várias, e pronto, no fundo é isso, perceber que podemos passar algo valioso às pessoas e que elas estão do outro lado a acompanhar-nos, estão connosco, e que se calhar algumas vai passar ao lado, mas se calhar outras vão chegar ao fim e vão nos agradecer por a nossa mensagem, por nós termos partilhado o nosso percurso, e isso é algo que não tem, é difícil depois de transpor para palavras aquilo que se sente quando alguém nos chega à nossa beira e diz obrigado por teres acreditado em mim, obrigado por me teres mostrado que a vida pode ser outra coisa, obrigado por me teres mostrado este caminho, que as coisas podem ser diferentes daquilo que são, e quando isso acontece acho que é difícil de explicar o que é que sentimos, é difícil pôr por palavras. E não é preciso pôr por palavras, porque quem nos estiver a ver basta olhar para o brilho que está nos teus olhos, que é notório essa emoção que sentes, dessa Sim. quase realização que está a acontecer, mas também te projetas que no futuro irá acontecer cada vez mais, porque estás a fazer esse caminho. Sim, porque eu acho que, quer dizer, nós estamos a melhorar a nós próprios e estamos a ajudar outras pessoas
a melhorar e a vir connosco, porque vêm connosco nessa jornada, sim, eu acho que é difícil. Eu às vezes até digo que é bom demais, para ser verdade. Só que não há problema, é que é verdade. E só é preciso as pessoas abrirem, terem a abertura de. Darem uma oportunidade a elas próprias. No fundo é isso. Bernardo, é curioso que agora tu tens 26 anos e eu comecei esta jornada de empreender e tomei a decisão de fazer diferente, sair da minha zona de conforto. Com 25, 26 anos não te sei agora precisar, mas é engraçado estar a olhar para ti agora com 26 anos e perceber tudo aquilo que tu podes fazer e cada vez e com o conhecimento que tu já tens hoje, que eu não tinha há 7, 8 anos atrás, e é sem sombra de dúvida que tens muito para fazer e agora é não só palavras, é cada vez com mais ação. Claro. E vais começar a chegar lá e atingir resultados e impactar a vida das pessoas que tu queres impactar. Tenho aqui mais duas questões para ti. O que é que tu dirias ao Bernardo de 16 anos? Quando tinhas 16 anos, ou seja, isto há 10 anos atrás, o que é que, se pudesses falar com esse Bernardo hoje, e para os Bernardos que estão aqui a ouvir-nos com 16, 17, o que for, o que é que tu dirias? Acima de tudo, procura um caminho que te vai permitir ser feliz. E que não, portanto, se estivesse a falar para ele agora, não te deixes condicionar por o que as outras pessoas dizem de ti ou das tuas ideias, dos teus pensamentos, das tuas ambições. Vai para cima, vai sem medo, porque as pessoas vão sempre criticar. Vão criticar. As pessoas não gostam de ver, infelizmente, quem tem uma ideia diferente, porque essa ideia diferente se calhar não está ao alcance delas, e se calhar vai permitir que quem tem essa ideia e se a puser em prática chegue a um patamar, chegue a outros patamares e tenha conquistas diferentes, e que se calhar a grande parte das pessoas sempre quis ou gostava de ter, porque depois também traz benefícios diferentes em termos financeiros também, porque não há que ter problemas em falar disso. Ou seja, mas no fundo era isso que eu lhe dizia: vai em frente, acredita em ti, no teu valor, no teu potencial, acima de tudo no teu potencial, na tua visão. Não deixes que ninguém te corta as pernas, digamos, mesmo que tentem. Há sempre forma. Mantenha essa chama, não deixes que a chama apague, mantenha a chama. Bernardo, e se puderes falar para o Bernardo de 36 anos, o que é que mensagem é que, se tiveres a oportunidade agora de escrever uma carta em que vais abrir daqui a 10 anos, quando tiveres 36 anos, o que é que lá escreverias? Olha, eu não quero não tenho receio, porque neste momento estou muito certo, tenho bem definido, e cada vez mais, de dia para dia, e nos últimos tempos as coisas têm feito cada vez mais sentido, por isso eu talvez até lhe desse parabéns. Parabéns pela coragem, por fazer diferente, por ousar fazer diferente. E portanto, o Bernardo é agora para o 36. Eu acho que, no fundo, tendo em conta a minha forma de ser, que sempre foi essa de reconhecer valor nas outras pessoas, eu acho que, acima de tudo, dava-lhe os parabéns por ter ousado fazer diferente. E não sei, se calhar perguntava-lhe mais alguma coisa, mas se calhar pedia-lhe conselhos. Porque se calhar, pronto, entretanto ele vai fazer algumas coisas de que lá está, tal como eu peço, em conversas contigo e com outras pessoas, lhes faço questões, né, para, no fundo, para perceber a tal história de os erros que as pessoas cometeram, para aprender com eles, não é? Nós podemos não os cometer.
Então é isso. No fundo, eu acho que é um bocado isso. Se calhar sou um bocado arrogância, mas neste momento, como diz no fundo, eu acho que os melhores foi sempre isso que fizeram, né? Ou seja, se tu perguntasses ao Ronaldo há 20 anos, ele dizia que ia ser o melhor do mundo e não tinha problemas nenhuns. E dizia se calhar até que já o era. Há 20 não, há 10, pronto. E ele, na profissão dele, e outras pessoas na profissão delas. E no fundo eu acho que não há que ter problemas também em assumir isso. Pronto, provavelmente não serei o melhor do mundo, mas tenho a certeza que em alguns objetivos que tenho traçados que vou alcançá-los e que vou até superar daqui a 10 anos, provavelmente até superei algumas coisas que ia, se calhar hoje até Vais fazer coisas que. embora até possa pôr no papel, possa achar que não é bem possível, é a tal história de põe o que queres, agora dobra, agora triplica. Então esse é que é o objetivo, não é? Sim, e é muito isso. Tocaste em coisas muito interessantes que é, nós temos que ter esta humildade para modelar, não é? E para copiar, porque há aqui duas questões. Primeiro, nós sabemos que ao errar, e quem mais errar, mais aprende. Não é? Porque errar não é falhar. Errar é uma aprendizagem e aproxima-nos de acertar da próxima vez. Mas por outro lado também, e vai no seguimento disto, e não é nenhum paradoxo, nós devemos ter esta humildade de modelar e copiar aquilo que funciona, porque aquilo que funcionou com determinada pessoa é porque aquela pessoa já errou muito para atingir aquele patamar de excelência. E se nós temos a oportunidade de copiar e temos pessoas à nossa volta que já atingiram determinado resultado, vou copiar aquilo que aquelas pessoas estão a fazer. E aquilo que me preocupa é que hoje em dia as pessoas pedem a opinião e copiam de pessoas que não atingem aquilo que elas querem atingir. Sim, sim. Não é? Se eu quero ganhar 10 mil euros por mês, eu tenho que falar com pessoas que ganharam 10 mil euros por mês. Se eu quero ter uma saúde ou quero ter um corpo de um fisiculturista, por exemplo, não é que seja o caso, eu tenho que falar com pessoas que já atingiram aquilo. Sim, e não com pessoas que... Relacionamentos também é o que acontece quase sempre. Pronto, não é? era isso. Nós temos um problema com a namorada, convém irmos falar com alguém que tem um relacionamento estável. E se calhar a maior parte das pessoas vai falar com aquele amigo ou com aquela amiga, não é? Pronto, é só mais um exemplo. Mas eu tinha aqui outra coisa para dizer, mas entretanto passou-me. Ou seja, eu acho que até se eu não dissesse isso, ou seja, se eu não não fosse dar os parabéns ao Bernardo daqui a 10 anos, então era porque eu agora estava a fazer alguma coisa de errado, não é? Eu acho que no fundo isso é só um sinal da confiança que eu tenho de que estou num caminho certo, digamos. Para mim neste momento é o caminho certo, que faz sentido, e é isso, e no fundo é da confiança que tenho e na minha capacidade, na minha pessoa, e de fazer acontecer, de saber que é possível fazer acontecer. Portanto, se eu não fosse dizer isso ao Bernardo quando é que ia dizer, não é? Sim, e é assim, e o principal erro é não fazer. Sim. E o principal erro é não fazer. E já agora, e se fosses tu, o que é que dizias? O que é que eu diria? Daqui a 10 anos? Há 10 anos atrás e daqui a 10 anos. Olha, o André de há 10 anos atrás já era um bocado maluco. O André de há 10 anos atrás já fazia um bocado aquilo muito do contrário daquilo que as pessoas me diziam para fazer. E muitos dos conflitos que eu tinha comigo e às vezes com os outros era por ser incompreendido à luz daquilo que era o conhecimento. Porque eu já queria ser empreendedor, eu já não me via a trabalhar, nunca me via a trabalhar das 9 às 5 ou das 9 às 6 a trocar tempo por dinheiro, sempre quis fazer diferente, só que como não tinha muita confiança, não sabia por onde é que ia. E como também não tinha oportunidade de me rodear, nem sabia desta skill maravilhosa que é a questão dos livros, eu sempre li, mas nunca li se calhar os livros que devia ter lido. Ou melhor, não me arrependo dos livros que li, mas gostava de ter lido os livros diferentes. Estou a dar exemplo, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, do T.R. Becker, O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, Os Princípios do Sucesso, do Jack Canfield, Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, do Dr. Stephen Covey, etc.
Adorava ter lido esses livros quando tinha 15, 16, 18, 23 anos. Adorava. E o André, há 10 anos atrás, o que lhe faltava e o que eu, se calhar, se tivesse a oportunidade de falar com ele, era ousa fazer mais, ousa ter mais confiança e faltava muito ser o homem do espelho, porque eu queria deixar as outras pessoas felizes, as pessoas que as relações que tinha, familiares, pessoais, meus amigos, queria deixá-los felizes e fazê-los felizes, tinha a necessidade que as pessoas gostassem de mim e não gostava de mim. Ou seja, eu achava que ia gostar mais de mim se as outras pessoas gostassem de mim, mas estava-me a esquecer de fazer a pessoa mais importante da minha vida feliz. Era o conselho que eu lhe daria, era esse. E, e se me fizeres a pergunta, não sei se vais fazer ou não, o André daqui a 10 anos já. Daqui a 10 anos, que se lhe pudesse escrever uma carta, olha, era parabéns pelo percurso que estás a fazer, parabéns pelas pessoas que estás a ajudar e acima de tudo teres ajudado a ti próprio, porque eu sei que se me ajudar a mim, vou estar a ajudar muitas pessoas e se ajudar muitas pessoas também vou ser muito feliz. Isto aqui parece uma pescadinha de rabo na boca, mas a verdade é esta. E eu não consigo ajudar outras pessoas se eu não estiver bem. E por outro lado também sei que quanto mais pessoas ajudar, mais também bem me vou fazer a mim. E é esta a grande lição. E de estar orgulhoso do caminho que nós fazemos. Isto é uma caminha, é um caminho etapa a etapa, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Temos de ter uma visão de longo prazo, não é? Temos esta visão do poder de uma década, o poder de 2 décadas, mas o ontem nós não conseguimos mudar, o amanhã ainda não estamos lá, o único dia em que nós podemos atuar é no hoje. E às vezes vivemos numa geração que sofre muito de ansiedade, de angústia, de medo, porque nós ou vivemos no passado ou vivemos no futuro. E quando nós passamos a viver no presente e a atuar no presente, nós conseguimos ser gratos pela aprendizagem que tivemos no passado e conseguimos estar a semear para o futuro que vamos ter. E eu não estou nem a descurar nem do passado que tive, nem estou a ser ingrato pelo passado que tive, nem estou a ser pretencioso e arrogante e descuidado em relação ao futuro. Não, é por eu estar grato pelo passado que tive e por ser ambicioso em relação ao meu futuro que sei que tenho que atuar no presente. Eu só consigo atuar agora. Não é na hora a seguir, não foi na hora passada, não é amanhã, não foi no ontem, é no hoje. E nós temos de ter esta consciência, é fazer hoje, semear hoje para colher no futuro. E esta, a minha missão é esta, é mostrar às pessoas que é possível, que é diferente. E engraçado que ainda hoje estávamos aqui a falar e partilhei umas coisas nas redes sociais que era não sejas pato. Não é? Porque eu lembro-me de ser miúdo e ver nos jardins os patos a passear e os patos andam todos em filinha, não é? Sim. E se algum patinho sai da linha, vai lá a mãe pata e mete-o na linha. Pá, às vezes é importante nós andarmos na linha, mas chega um ponto que nós temos que ter cabeça própria e pensar, e se nós andarmos sempre na linha a vida toda, vamos deixar de sonhar, vamos deixar de nos fazer felizes. E a mensagem que eu quero passar, e é por isso que nós também estamos a encetar esta nossa jornada de fazermos este tipo de partilhas, este tipo de entrevistas, este tipo de podcast, e vamos ter aqui a oportunidade também de falar com muita gente. E quero também agradecer-te aqui publicamente por teres também tomado esta iniciativa e me teres também impelido a fazer isto. É nós podermos mostrar às pessoas que não têm que ser patos, não é? Podem sair da linha e ser feliz. Aliás, para fazerem diferente tem que sair da linha, não é? E dou muitas vezes o exemplo do Ronaldo. O Ronaldo foi o patinho feio muitas vezes. Foi o patinho que andou fora da linha e hoje em dia toda a gente admira. E nós, para vocês serem admirados de que maneira for, e às vezes admirados é na vossa casa e é admirados em frente ao espelho, às vezes temos que fazer diferente. Porque senão esta vida é demasiado bela para nós não a vivermos ao máximo. E esta a minha missão é essa, é mostrar às pessoas que têm a obrigação de serem felizes. Sim, e que nem sempre é uma questão de ser melhor ou pior, que é tudo uma questão de trabalho. E de ação. De ação, isso, exato. Pronto. Bernardo, muito obrigado. Obrigado por também ter a oportunidade de ter estes momentos contigo e beber um pouco do teu conhecimento. É sempre excelente. Sei que se calhar algumas pessoas gostavam de poder privar um pouco mais contigo e tu tens a tua agenda, tens as tuas coisas, o teu trabalho, não é?
que as pessoas acham que não é um trabalho, mas é uma só boa vida, mas não é. Mas pronto, obrigado por isso e vamos em frente. Vemo-nos por aí. Até à próxima. Um abraço.